alô mundo. Alô mundo, olha eu aqui, salve minha rapaziada abençoada, mais uma quarta-feira de especial do Samba de São Paulo. Samba pra Vida recebe um dos grandes baluartes do nosso samba paulista, história viva, meu povo. A gente tem que fazer homenagem para pessoas vivas, pessoas que já morreram. Sim, vamos fazer as homenagens, vamos lembrar, mas quando a gente tem o privilégio de fazer em vida é melhor ainda. Então, Samba pra Vida, com muito carinho, muito respeito, recebe seu Oswaldinho da Cuíca. Diz aí, Vaguinho. Ô, seu Oswaldinho, que satisfação estar com o senhor aqui, receber aqui no Samba pra Vida, no Alô Mundo, a gente contar um pouco dessa nossa história do samba paulista. E vamos lá, vamos começar. Seu Oswaldinho, eu sou nascido na década de 40, então o senhor viveu toda a evolução do samba aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e até fora do país. Mas como é que era o samba nessa época aí, década de 40, início da década de 50, que o senhor já estava começando a ficar rapazinho? Em todas as épocas, sempre o samba foi bom. Seja na década de 30, na década de 20, quando começou, se você pegar a nossa história e você ver os compositores dessa época, as obras-primas que eles deixaram, esse legado para nós, né? Em todas as épocas sempre teve muita qualidade o samba, e samba também sem qualidade, porque tudo que se torna sucesso, tudo que se torna popular, ele tem os dois viés, né? Então, a década de 40 foi muito, muito boa. Para mim, eu ainda muito jovem, e a minha vivência era mais afastado na zona rural. Eu fui criado longe de pai e mãe, então onde eu morava era mato, não tinha luz elétrica, então não havia rádio, não tinha televisão, na época nem tinha, não existia televisão, né? Então, quando você ia para a cidade, para o centro, era a época da guerra, né? Você tinha nas épocas de folclore, festa de São Benedito, as grandes festas, inclusive festas juninas também, né? A área rural era muito, muito devota e se fazia muito tipo de manifestação, né? E aonde eu morava, além das festas conhecidas dos santos, né? Festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, de Nossa Senhora Aparecida, enfim, todas as festas, você tinha o carnaval. E o carnaval de lá tinha um outro hábito, eram os caiapós. Eram famílias de negros, famílias numerosas, que todo ano se vestiam de índio, com aquelas flechas que nem tem na cultura do Nordeste também, os caboclinhos. Ela faz barulho, né? Ela não atira, ela bate assim, trá, trá. E eles tinham os bumbos, tambores e faziam essa manifestação. Foi o primeiro contato sonoro que eu tive com a música, foi o batuque. E depois, já crescendo lá, ia nos vizinhos, tinha rádio, ou finais de semana, ia para o centro, onde tinha aquelas cornetas, uma divulgadora, que tocava as músicas do Pixinguinha, o Valdir Azevedo estava começando, tinha o Brasileirinho, tocava muito Brasileirinho, essas coisas, né? E o povo oferecia música naqueles alto-falantes, as meninas ficavam vendo na praça, os rapazes paquerando, ali saiu muito casamento. Então esse foi o primeiro contato com a música. Vim para São Paulo em 48.
Vim para Tucuruvi, na zona... Tucuruvi só tinha uma linha de ônibus, era Vila Galvão uma, Tucuruvi outra. E era a estrada do Guapira, era terra. Terra mesmo, era estrada, não era Avenida Guapira, era estrada. E ali tinha, no Jaçanã, uma empresa de cinema chamada Maristela, onde a família do Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, faziam filmes, fizeram muitos filmes ali. Então, foi o meu início. Ali se via nos carnavais os cordões carnavalescos, não tinha escola de samba. A escola que tinha o nome de escola de samba ainda não era escola de samba, que era Neném e o Lavapés, e a primeira de São Paulo também. Mas a primeira de São Paulo acabou logo. A primeira de São Paulo, em 47, ela acabou. Né? 48, mas eu Faria. Ela, e por ironia do destino, ironia ou felicidade, não sei, ela tinha sede em frente à casa que eu nasci, no Bom Retiro, na Rua Anhaia. Eu nasci no Rua Anhaia, meu pai também nasceu lá, 1, 2, 3, no 123, e a sede da primeira escola de samba de São Paulo, né? Que ela começou com o nome de Flores do Campos Elísio. Como já tinha o Campos Elísio, então ela passou a ser a primeira de São Paulo. E a sede era no número 138, e eu nasci no 123, ali na Roiaia, né? Então, então aí eu me identifiquei muito com os batuques. Eu era um garoto engraxate ali do Tucuruvi, né? E quem engraxava lá eram os batuqueiros. Eram os batuqueiros. Já morreu tudo, né? Alguma daquelas fotos que eu te mostrei, alguns estavam ali. Tinha um engraxate ali, que era o Leônidas, que era a Baliza também. E aí não demorou muito para mim. Se aventurar no mundo do samba. Quando que entra a cuíca na vida de seu Oswaldinho? Bem depois. Bem depois. Porque... Então vamos contextualizar então. Então o senhor primeiro entra nas escolas de samba. Qual o primeiro instrumento percussivo que o senhor tem contato? Não era cordão. Então o cordão não tinha miudeza na época. O cordão tinha mais instrumento pesado. De vez em quando tinha um tamborim lá no meio, uma frigideira, sabe? Mas era tudo instrumento pesado. Era muito ganzá. Eles falavam caixinha carioca, que era o repinique. Falava caixinha carioca, porque não tinha corda, mas era o repinique. Sim. Porque o Rio usava como repinique, né? Sim. E São Paulo estava ainda começando e não usava como repinique. Ela fazia um contra, enquanto a caixa fazia a batida, era meio bossa nova já. Antes da bossa nova, era... E aí, essa... A chamada caixinha que eu te falei, como é o nome? Caixinha carioca. Caixinha carioca. Vinha o cara bater, o pessoal de cordão tocava tudo de lado, assim, ó. E fazia tudo cara feia. Vinha tocando tudo de lado, assim. E ele vinha sempre no contra. Não era... Não era assim. Então... E nessa turma, eu sempre me destaquei. Eu era apitador. Primeiro comecei com baliza, jogando os pauzinhos, virando como moleque, né? Depois comecei a apitar, que eu solava a música no apito. Aí eu consertava os instrumentos. Não trabalhava. O pessoal dali trabalhava no mercado, era carregador. Esse mercado central nosso, né? A maioria, e trabalhavam ali na sacaria, e na 25 de março, já tinha o comércio ali na Zé Paulino, aquelas coisas todas, né? Lá. Então o pessoal saía dali, pegava o trem da Cantareira, ali na estação, tinha a estação Areal, bem ali, no final da São Caetano ali, pegava o trem, encontrava toda a rapaziada do samba, né? Pegava o último vagão, ou o penúltimo, né? Do 15 para 7, que era o bom.
E aí ia batucando, na marmita, ia até lá. Tal. E esse povo trabalhava. Eu, moleque, com a turma ali, eu que consertava os instrumentos. Então furava um zabumba, aquele grandão, eu trocava, porque a vantagem era minha. Aquela pele rasgada eu levava para minha casa e eu fazia instrumento para mim. Ah, tá Entendeu? certo. Então, eu já fazia tamborim, fazia caixinha quadrada, fazia um pouco de tudo, fazia cuíca. Aí eu comecei a fazer a cuíca de barrica, fui tocar com 3 grandes personalidades da música no Brasil. O Barbosa Lessa, que morava em São Paulo, que era parceiro do Paixão Curtis, um dos mais famosos na história do Brasil, da música gaúcha e do folclore também. Fui trabalhar com ele. Ele tinha um escritório ali na Praça das Bandeiras. O prédio está lá até hoje. O prédio. E aí eu fui trabalhar também em Solano Trindade. Solano Trindade veio do Rio, do primeiro balé negro brasileiro, né? Brasiliana, que viajou para a Europa todinha, França, Portugal, o diabo, foi para tudo quanto é lugar. E ele desmanchou porque as mulatas arrumavam um gringo lá, casava, né? E às vezes os brasileiros também, os intimistas, os crioulos, arrumavam uma gringa lá e tal. Quem está vivo dessa turma é o Haroldo Costa. O Haroldo Costa deve estar com 90 e poucos anos, né? Até uns tempo atrás estava comentando na Globo aí no Carnaval. Ele ainda trabalha, ele ainda está lá no Rio, tem amizade com o pessoal dele lá. O pessoal que trabalha com ele, os intimistas, né? Ele foi o cara que mais mandou gente para a França, para a Europa toda, para os Estados Unidos, foi o Haroldo Costa. E ele é um grande estudioso, né? Eu tenho o livro dele. Então é assim, no grupo Solano Trindade eu fazia o folclore, do Barbosa Lessa eu tenho foto aqui, eu dançava danças gaúchas, Bumba Meu Boi, a Burrinha, aquelas danças, tudo quanto era do Brasil todo, né? Tocava. E ali eu me destaquei tocando cuíca de barrica, com prego ainda, né? Taxinha. E a gente que fazia, né? Eu que fazia para todo mundo ali os instrumentos. E aí foi assim. A cuíca é um instrumento que é bem peculiar, né? Por mais que a gente saiba que supostamente tem origem africana, porque muito poucos registros a gente tem sobre a origem da cuíca, né? Quem o senhor indicaria que são os maiores cuiqueiros do Brasil, além do senhor? Não. Nós temos o Ministrinho do Rio de Janeiro. Para mim, o maior que foi referência para mim, que gravou os primeiros samba. Os primeiros samba gravados com o grupo do Almirante. Os primeiros grupos que saíram, do Noel Rosa, Almirante, Braguinha. O cara que gravou com eles e com Araci de Almeida, Boca de Ouro. Boca de Ouro. E fui eu que trouxe ele à tona, porque ele morou 7 anos em São Paulo. E ele era bem mais velho que eu, ele é do começo do século, ele era mais velho, ele era da época do Henricão, um pouco antes, Boca de Ouro. Porque, você vê, eu que botei em evidência para o pessoal do Rio, que eles não lembravam dele, falava do Germano, dos grandes cuiqueiros, né, do Dadá, e de todos os grandes cuiqueiros, né, lá do Rio de Janeiro. E não lembrava. Foi o que mais gravou, foi o que gravou os sambas antológicos que o Orson Welles, o americano, gravou nos anos 30, na época da guerra, nos anos 38, 40, por aí, na época da guerra, que gravou num navio Uruguai, navio brasileiro, 17 músicas do Brasil. Pegou Donga, Pixinguinha e o Boca de Ouro, tá ali. Então, para mim, foi o maior. Como solista, as notas dele eram perfeitas no instrumento.
Eu faço alguma coisa, né? No instrumento. Mas o Boca gravou músicas clássicas. O cara era... eu sei o segredo dele. Ninguém sabe. Como? Não pode ser nessa afinação, né? Uhum. E a minha é diferente. Eu criei um estilo diferente. Então eu tiro as notas, por exemplo, né? Dó. Você que é cuiqueiro, o segredo para você dominar melhor o instrumento é você. Quando eu dava aula, eu ensinava as pessoas, eu falava, olha, tocava, sim. Agora toca baixo, mais baixo, até eu não ouvir mais, continua. Então, a partir aí você ganha sensibilidade, entendeu? Então, e depois, porque na avenida é fácil tocar alto, porque música não é força, é sensibilidade. Então, na avenida você tem que pôr força, às vezes, para fazer duas notas só. Pi, pó, 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 piró, pó, pó. É fácil. Agora, quando você vai cobrir uma música, cada música, ela tem um estilo. A divisão influencia, a melodia influencia. A melodia sua, se a música está, a tônica dela está muito alta, o cantor está lá em cima, você não pode com a cuíca lá em cima nesse momento. Então, você tem que fazer um contraste, e se um contraste não vai chocar também. Então, são pequenos detalhes. O instrumento tem que se tornar agradável. Então, esse é o único instrumento no mundo. Isso são coisas minhas. Porque o que eu pesquisei, o que eu desenvolvi nesse instrumento, é desde 1955, quando eu comecei a tocar esse instrumento, ninguém. Porque eu sei porque o atrito deste tecido, deste pano, o que contém aqui, ó, nesse fio. Aqui é fio de eucalipto. Porque o atrito com o bambu, o que contém o bambu. Entendeu? Então, que tipo de aço? Qual é a composição desse aço? Ele tem níquel? Não. Ele tem ferro? Qual é a diferença? Eu fiz um filme, mas não saiu. Porque o filme que eu fiz sobre a cuíca tem mais de 40 anos, né? E eu fiz um com mais detalhe. Sobre o bambu, sobre a amarração, sobre a pele. Sobre o local, a região do cabrito, da pele. Quem que vai buscar isso? Então é difícil, entendeu? E quando a gente vai perdendo, vai ficando velho, vai perdendo a energia, o vigor, a gente tem que começar a enganar. Então eu começo a buscar história para contar, né? Jamais, seu Zaldinho. Seu Zaldinho é nossa referência, não tem como contar história, não. Mas agora eu quero que o senhor conte uma história de um personagem que agora há pouco vai ser homenageado com a sua estátua lá no antigo Largo da Banana, que foi, pelos meus estudos, um grande parceiro seu, que é o seu Geraldão da Barra Funda, Geraldo Filme para todo mundo. Uhum. Ele foi um cantor, um compositor de um disco solo, e outro em parceria com Clementina de Jesus, que o senhor teve a produção. Quem era Geraldão da Barra Funda, Geraldo Filme? Bem, Geraldo, a gente se conheceu no Peruche, porque a Peruche foi tetracampeã, foi uma das maiores escolas da época. Quando ela surgiu, já surgiu muito forte, porque ela surgiu de dissidentes
de várias escolas fortes, principalmente a Lava Pés. Seu Carlão era da Lava Pés. Várias personalidades foram para lá. Então, com o êxodo do pessoal da cidade para a Zona Norte foi a mais rica e é a mais rica em escolas de samba e sambista também, né, de São Paulo. Você pega a Zona Sul, é uma das maiores de São Paulo, a população, tudo, né, a Zona Leste, mas era muito rica. Então, Geraldo Filme, eu conheci ele com as batucadas bravas do Peruche, que ia nos campos de futebol, campo de várzea. Na época, o Geraldo e o Belobo, que era grande parceirão meu também, Benedito Lobo, que era da Escola de Samba Unidos do Capela, lá do Rio de Janeiro, ele era alfaiate, fazia para o pessoal do Heriberto Martins, e ele fez para mim o paletó listadinho, né, que eu queria igual do filme lá do Heriberto Martins, ele fez para mim o Belobo. Né, eu tenho foto novinho, eu com aquele paletó. E ele fez um grande sucesso lá no Rio de Janeiro e veio para São Paulo, fez grandes sambas na Peruche, era parceiro do Geraldo Filme. E o Geraldo Filme, ele fez, o Belobo fez aquele samba. Eu chorei, mas sem querer chorar. Foi abrir deixa o capela passar, escuta o rufar do meu tambor. O regimento do samba chegou, eu chorei. Belobo, né? E eu conheci eles na Peruche, quando eles iam no campo do Tucuruvi, onde é o metrô hoje. Era um campo, tem um rio ali, ainda tem um rio ali. Tem um rio que está encanalizado, mas tem uma parte a céu aberto ainda, né? E ali saía brigas homéricas, né? Saía o Pato Nágua, estava na Peruche na época, né? E ele se afastava do vai-vai, ia para Camisa, ia para Peruche, ele não tinha... Ele era compadre do Carlão, né? Então aí a gente conheceu esse pessoal aí. Daí eu fui com o Geraldo Filme para o Teatro Solano Trindade, no final dos anos 50, em 58, 59. Porque em 59 nós gravamos a parte da trilha sonora do filme Orfeu do Carnaval, que o Monsueto veio do Rio com uma equipe dele, pegou a equipe do Solano Trindade e nós, para gravar a trilha sonora da Batucada, trilha sonora, não o filme, né? O filme já está gravado no Rio, né? O Orfeu do Carnaval ganhou em 60 a Palma de Ouro, né? O filme. Então conheci. Geraldão, ele tem uma importância na música brasileira, não é no samba de São Paulo, maior que a maioria dos compositores, porque todo samba dele tem mensagem social, política, histórica, história do Brasil. É muito importante, Geraldo Filme. Muito, muito, muito. O seu Geraldo eu acho que é uma das maiores referências que a gente, enquanto eu fui músico, de tocar com meus grupos de samba na noite, a gente negligenciou muito essas figuras. Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, próprio Henricão, essa galera das velhas guardas, das escolas de samba. E eu ouvindo algumas pessoas, ao longo dessas nossas passagens, um retrato que o pessoal tem me passado meio que unânime é porque o nosso samba não ia para o rádio. O nosso samba aqui de São Paulo não ia para o rádio muito em função da Rádio Nacional, que era no Rio de Janeiro e que difundia esse samba carioca. Tem alguma relação? O senhor acha que tem alguma relação com isso? Não, a história... Hoje, infelizmente, nós não negligenciamos. É nos imposto. Tudo o que está acontecendo é de ruim no mundo. O sambista não sabe. Isso é desde o princípio do samba. Eu vim acordar quando eu tinha já com meus 70 e poucos anos de idade. Vou fazer 82. Então, comecei a acordar pela minha experiência de vida no mundo. Conheci tudo quanto é país. Países comunistas, não comunistas, países bons, países, grandes países, que nem Japão, Estados Unidos, Itália, Europa.
E conheci países pobres também, toda a América Latina. E eu tenho uma coisa comigo. Na minha casa não entra televisão. Eu não tenho televisão. Porque ela desinforma. Ela está na mão do monopólio criminoso não brasileiro. Entendeu? Então, eu não tenho rádio. Eu vivia muito no rádio. Então, o que você falou é uma inverdade. Porque quando mais se toca... Hoje só se fala, por exemplo, o grande Moisés da Rocha, meu parceiro, meu irmão, meu querido, é um guerreiro, o único que sobreviveu, porque ele está numa rádio pequena. Quando põe ele numa rádio um pouquinho melhor, já tiram ele. Então ele pode ficar porque ele não está incomodando, porque ela não tem acesso para o Brasil, para o mundo. Entendeu? Já nos anos 80 começaram a detonar o rádio na América Latina. Porque a América Latina era muito forte musicalmente. Muito forte. Sim. E se tocava muito. Eu cito mais de 12 programas de rádio que se tocava samba, programa de samba. Todo sambista nosso tinha um programa de samba. O Jangada tinha, o Basílio tinha, na Gazeta, o Lua tinha, da Pérola Negra, o Moisés estava começando, tinha o Moraes Sarmento, que foi um pioneiro, um dos maiores, o Paulo Rogério da Rádio Globo, quando a Rádio Globo não estava envolvido com essa porcaria desse ideologia política unilateral, que está acabando com a população mundial, e a gente não acorda, sabe? Então, se tocava muita música, cara. Muita música brasileira. Eu ficava no radinho colado para ouvir lá Aracide Almeida, ouvir os programas de samba. Se tocava. E tocava... Chegou o Baião também, Luiz. Quando chegou o rock, o Baião estava firme ali para segurar a onda, né? Eu mesmo gravei vários sambas do Luiz Gonzaga. Você sabia que Luiz Gonzaga tinha samba? Muito. Luiz Gonzaga era universal, né? Então, por exemplo, eu tenho uma música gravada que é do Luiz Gonzaga. Quando eu morrer, quero o braço de fora pra tocar o meu pandeiro, oi, o meu pandeiro cravejado de marfim. Quando eu morrer, quero o braço de fora pra tocar o meu pandeiro, oi, em homenagem às morenas que gostam de mim. Então, tem muito. Então, tinha o rádio, ele não estava totalmente dominado, porque o comunismo que chegou no mundo e no Brasil em 22, chegou em fevereiro, junto com a arte moderna, e em 25 de março eles registraram o Partido Comunista. E a partir daí se trabalha de uma forma, sabe, muito eficiente, com ideologia alemã, com ideologia da escola de Frankfurt, com ideologia russa, com ideologia chinesa, e com todo esse potencial que dominou o mundo. Então, isso não interessa a história. Pode todos os países comunistas, você pega, por exemplo, Coreia do Norte, a história conta a partir desse governo. O resto não existe. Acabou. Por isso que tem que eliminar os velhos. Porque os velhos mantêm a história viva. Os velhos não, mas não foi bem assim. Você entendeu? Então, o rádio foi o maior divulgador. O rádio e o cinema. Só que já na década de 30, quando eles assumiram esse poder, poder da Inglaterra, dos Estados Unidos, que não eram americanos, eram judeus. Quando eles assumiram e fizeram os Estados Unidos, construíram os Estados Unidos, inventaram lá a gasolina, né? Extraíram a família Rockefeller, depois vieram os Morgan, depois... aí se uniram com os Rothschild, o pessoal fala Rothschild, não é Rothschild? É em inglês, mas não se fala, porque eles são, a palavra é alemã, então é Rothschild. Né? Se uniram recentemente, e o objetivo deles é o que eles fizeram, acabaram com a América Latina, e agora já compraram o Brasil, agora falta mandar o inquilino embora, que somos nós. Mandar onde? Para o fundo da terra.
Então o samba sempre foi vítima disso. Sempre foi. Porque o samba foi uma das músicas mais fortes. Eu fui com um grupo de samba para Cuba, para a Rússia, sem ganhar nada, porque o país comunista não paga. Não tem dinheiro, não paga, não dá dinheiro. Né? Então, cara, a grandeza da nossa música não existe igual no mundo. Não adianta a América Central, América Latina, não tem. Embora tenhamos música boa na América Latina, o tango, por exemplo, de Gardel, ele era francês, né? E quem fez, praticamente, deu cidadania para o tango, botou o tango no mundo todo, foi um brasileiro, você sabia? Não sabia dessa. Como é que é essa história aí, senhor? Toda a música, todo o sucesso do Gardel, todo, Couro na Cabeça, todo, qualquer música do Gardel foi feito por um cara que nasceu ali na Major Diogo, no Bexiga. Alfredo Lepera. Pode pegar toda a história, todo foi feito por ele. Ele foi embora para a Argentina, novo, foi e ele era um gênio, porque ele fazia os filmes do Gardel, os filmes. Eu assistia nos anos 50, lá no Tucuruvi, passava no telão lá fora, o pessoal subia tudo no muro e ficava lá no Tucuruvi, cinema grátis, né? O Gardel, né? O Gardel. Então, toda o filme, produção, direção, tudo era do Alfredo Lepera, que nasceu em 1900. No Bexiga, eu tenho o documento dele aqui, registro de nascimento. Tenho dele, tenho de grandes sambistas, tenho vários documentos aqui, né? Para quem quiser ver. O registro de nascimento, no cartório da Consolação. Realmente, o Brasil é... Então a música nossa, ela está sofrendo, e o próprio sambista, os maiores, eu estou falando para vocês, amigos, os maiores sambistas, não sabem o que está acontecendo. Entendeu? Então, o samba é a maior vítima. Porque é a maior música do mundo, cara, o samba. Você pega a música, você falou a origem, você falou africano. Não, ela foi para a África, mas não é africano, ela é oriental. Assim como é o cavaquinho, ele, embora tenha vindo da Ilha da Madeira, chamava-se Braguinha, ele é Oriente, veio do Oriente, da Península Ibérica, não, ele veio da Península Ibérica, da Portugal ali, da Península Ibérica, da Ilha da Madeira, mas ele veio ele veio do Oriente, né? Ali onde tem a terra do Saddam Hussein, ali a Mesopotâmia, ali, mas no centro, ali onde está o Iraque. Exatamente. Então, assim como o violão também é de lá, ele vem da Espanha para o Brasil, mas ele não é, ele vem, todo instrumento de corda. Pandeiro é asiático também, né? Hã? Pandeiro é asiático? Não, ele também é árabe. Árabe. Ele também veio da Mesopotâmia, os hebreus chamavam ele de Tof, os árabes Dof, depois Duf, depois Aduf, cada região tinha um nome. Uhum. Só que nenhum tinha a estrutura. Quem fez a estrutura dele foi o brasileiro. Quem transformou ele num disco voador foi o brasileiro. Aqui também, ó. Eu tenho o percurso que ela fez pela Europa toda para chegar na África e descer pela zona litorânea da África e para a África do Sul, a cuíca. Tem um cara que fez, o Rafael, fez um trabalho sobre a cuíca, ele foi até na Inglaterra pesquisar, muito bacana. E a gente até divergiu de opinião. Não, é africano. Eu falei, não é africano. O africano, ele tem a capacidade, ele tem uma criatividade muito grande. Tudo que ele pega, ele transforma, ele muda, ele toca, ele vira música. Entendeu? De lá veio para o Brasil. Mas ela é oriental, segundo os mais antigos, sobrinhos, outros. E o que está acontecendo hoje é acabar com a história universal. Por isso que taca fogo nos museus, no Louvre, nas igrejas, tudo. Porque agora é acabar com a cultura. Então, por isso que não pode tocar samba-mão. Dos anos 80 para cá os programas começaram a subir devagarinho, tal. Não tem programa de samba.
O Rio de Janeiro, quando eu ia para o Rio, eu, Germano Matias, a turma da Velha Guarda, a gente ia, subia o morro numa boa, ia para as tendinhas. Olha, mas que era o povo recebia nós assim. Hoje corta teu pescoço se você chegar lá, entendeu? Então, aí o que acontece? Você não ouvia no Rio de Janeiro outro tipo de música a não ser samba. Todas as rádios. Era o único estado do Brasil que tocava samba em todas as rádios. E hoje? E hoje? Até o programa de dois grandes tiraram do ar, até do Adelson Alves, que é o mais antigo, é um grande estudioso, produtor dos grandes discos, Clara Nunes, do conjunto lá, como é que é o nome? Do Nosso Samba. Até gravou música minha, né? Na época, o Nosso Samba gravou. A música do Vai Vai ganhou o campeonato, parte dela ele deve a Adelson Alves, que ele gravou, eu estava na Gazeta, no programa com o sambista, no programa era de samba, não era do Basílio, a gente estava lá fazendo programa de samba, faz escola de samba, eu ganhei o Samba no Vai Vai, 78, aqueles gravadorzão assim, ó, tijolão. Peguei, tava os cavaquinistas lá, né? Tava o Elisbão do Cavaco, Macalé do Cavaco, e um pessoal lá do Vai Vai. Eu, faz aí um si bemol pra gravei na fitinha, mandei pro Rio, pro Adeusão. Adeusão, aí, ganhei o Samba no Vai Vai, aí, dá uma força. Mas passou. Dali uns 4, 5 dias ligou pra mim, aqui em casa. 78. Era 77, não era o carnaval ainda. Era 77. Oi, Valdinho, manda, a gente precisa assinar uma autorização. Você aí, o samba está sendo gravado pelo Nosso Samba aqui, no compacto, com o conjunto Nosso Samba, do lado. Como será o amanhã? Estourou essa música, como será amanhã, o Brasil inteiro. E de sobra, de quebra, veio o som. Noel, 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 essa linda noite. Aí eu falei, pô, choveu na minha horta. Aí, rapaz, quando o Vai Vai chegou na avenida, o Basílio do Rosa de Ouro falou, quando ele viu a concentração do Vai Vai, ele falou, ganhou o carnaval. Porque o povo estava com o Noel, era compacto, né? Compacto simples. Estava estourado, rapaz. E todo mundo cantando, Noel, Noel. Aí entramos na avenida, Carlão puxando samba, né? Fui buscar ele lá em Moema, no Vila, né? Carlão, briguei com o Vavá inteiro para deixar ele, porque a turma queria que o som gravasse. Falei, não, o som não tem condição de gravar esse samba, né? Grava outro samba, entendeu? Em 70, depois ele gravou outro, né? Ele gravou, um ano antes ele gravou música, ele gravou. Conclusão, foi assim. Então o rádio, hoje, ele não está a serviço do Brasil. Ele não está a serviço do samba, não está a serviço do povo. Não está a serviço do Brasil, por quê? Não está a serviço do samba. Você vai nos grupos de samba, cada coisa maravilhosa, cada samba. Hoje aprimoraram a poesia, aprimoraram as divisões, né? As divisões foram aprimoradas. Não é que nem aquela divisão quadrada do samba antigo. Cada samba bonito, rapaz, eu fico olhando, mas não vai tocar em lugar nenhum. Esses abnegados que trabalham assim para fazer cultura, tira o cavalinho da chuva. Porque enquanto tiver, e não vai acabar isso não, nós estamos ferrados, viu gente? Porque já dominaram, através das escolas, das faculdades, da imprensa todinha, da televisão, do rádio, eles fazem o que quer conosco. Então, é essa a realidade do samba. Infelizmente. Mas assim, como o senhor começou a falar no começo, lá o Brasil talvez, eu também compartilho gênero, número e grau que o Brasil é o mais rico culturalmente, a gente pegar de norte a sul do país, e a fusão de culturas que existe no Brasil, né? A cultura indígena, a cultura europeia, a cultura africana, a cultura indiana, você vê, é tudo asiática, que se incorpora no Brasil e sobretudo no samba. O Maurílio de Oliveira,
ele me fez uma reflexão muito interessante. Ele falou assim, o samba é como um grande guarda-chuva, que tudo se encaixa dentro do samba. Mas é por isso que... como é que se faz para acabar o samba? Enfiaram na cabeça do sambista, quando eu comecei a ir lá nos anos... ia lá, quando eu comecei a ver o Império trazer rap, essas coisas para dentro da quadra, lá em Madureira, eu falei, meu Deus, e agora? Aquelas caixas de som enormes, eu falei, não, mas isso não é samba. Na época eu tinha gravado com o Ismael Silva, aquele terceiro LP dele, eu estou lá com a cuíca, quando ele fala tocar cuíca, estou lá tocando pandeiro, tamborim, estou lá com o Ismael Silva. Conversei muito com o Ismael sobre isso, né? Então, acabou o samba. Para mim não tem escola de samba mais. Isso em 70, está aí, 12,73 que eu gravei com ele. Ele falou, não, que eu falo para você, eu tive assim, o privilégio, olha, falei para você, mostrei para você aqui, quem é esse cara? Esse cara aqui, né, foi mais próximo lá, Antônio Rufino, o mais antigo sambista, mais antigo que Paulo da Portela, foi ele, Paulo da Portela, ele é o número 1, Antônio Rufino, está aqui, ó. A gente se cruzou aqui, ó, no programa e tal. Então, esse povo não aceita, esse povo de tradição antiga, que participou de direção de samba, que quer ajudar a organizar, não aceita, cara, esse tipo de... Quando você quer acabar com uma coisa, ou você acaba na mão grande, com a violência, ou você transforma em outra coisa. E como é que você transforma? Bota rap, bota isso dentro da quadra. Então você chega... Na minha vai, na época que o Tobias era presidente, eu falava, pô, cara, o que está acontecendo aí? Você chega lá, está tocando música que não tem nada a ver com samba, cara. Está enfiando na juventude, na cabeça da juventude. Põe um Henricão aí, põe o disco teu aí, música tua, você gravou uns 10, 20 LP. Põe do Zé Di, um dos maiores compositores de São Paulo, Zé Di, José Dias, nasceu em Mujimirim. Né? Falei, caramba, o que está acontecendo, cara? Não adianta. Agora abriram a ala de compositor. Fala, pô, mas tem 200 na ala, como é que você vai abrir? Toda a história do Vai-Vai, só uma vez o cara de fora ganhou, que foi o Casa Nossa. E não deu muito certo. Por que vai abrir? Tem 200, cara. Sempre ganhou com os caras da casa e bom. Vai abrir por quê? Aonde vem? Conta pra mim. Bom, quero saber quem foi. Não fala. Estou fora. Não participo. Você é presidente? De onde você tirou essa ideia? De onde vem essa ideia? Por quê? Conta pra mim. Você vai abrir. Ninguém questiona mais. É um politicamente correto em tudo. Então, onde nós vamos parar com o samba desse jeito, cara? Então, samba é comunidade hoje. Escola de samba, não. Escola de samba, você, como dizia na linguagem antiga, é para tirar barato. O cara chega lá e... uma horinha na avenida, se lascou o ano inteiro, acabou. Não tem mais, na escola de samba não tem, comunidade faz. O cara ensina o outro a tocar cuíca, que nem ele estava me falando ali, o Edmir foi uma grande referência para mim, o Barba, ela também é amigo dele. Então, eu tenho o prazer de participar, de compartilhar de qualquer tipo de informação que seja necessário. Não quero obrigar ninguém a mudar seu pensamento. Eu quero contribuir com a informação. Agora, se você quiser discutir comigo, não, mas não é assim, é assim, aí eu, não. Se você perguntar os porquê, porque quando eu encontro mais velho, que nem as minhas amizades no Rio, tem foto aqui, ó, Babaú da Mangueira, na minha casa, ele nasceu lá no Buraco Quente, um dos mais antigos sambistas, Padeirinho da Mangueira, tá lá, tá aqui, ó, tá na capa do meu livro e tá o Padeirinho da Mangueira, tá aqui no livro dele, tem foto minha, aqui, ó, no livro dele, tá? Tem foto minha aqui, tá? Ele, o Germano, na capa do meu livro tem. Então, esse povo, eu aprendi.
Quando eu encontro alguém que tenha algo que eu pergunto, eu fico quieto. Hoje não. Hoje você vai lá. Não, mas eu acho que... Peraí. Ué. Então não dá mais para você, porque isso foi colocado nas escolas, isso foi colocado em todo lugar, sabe? Então não há respeito, não há sabedoria. Porque faculdade todo mundo tem. Você tem dinheiro, você paga, não repete de ano, você vai lá, você sai com o canudo. E a sabedoria, onde está? Não é lá que você vai comprar. Porque lá... Né? Então tá meio complicado. Seu Oswaldinho, quem foi os maiores artistas com que o senhor trabalhou? O senhor trabalhou até com Rolling Stones, se eu não estou enganado. Eu participei, né, eles estiveram aqui, foi 16, né? 2016. Eu participei do make-off deles, né? Foi difícil eu estar bem doente, né, na época, mas eles pediram para mim, com a minha banda, tocar a música dele, um pedacinho, e pediram para mim dar um depoimento. Eu falei que a música do Rolling Stones tem isso, que nem eu falei já de samba, fala de Deus e do diabo, mas eu não joguei só no chifrudo lá não, né? Então eu falei com uma... E foi pro DVD deles. Infelizmente o DVD caiu de moda, né? Mas é o que eu falei para você, você pega, vou passar para ele o Bill Haley, por exemplo, que teve aqui no Brasil, com o Jet Black. Eu não consigo fazer o que eu fiz com a Cuíca mais na gravação dos caras lá, né? Gravei com o Bill Haley, que foi pioneiro do rock no mundo, né? Com americanos, com franceses, com alemães. Eu perdi a conta, né? E dos brasileiros, quem é assim, esse cara é barra pesada? Olha, todos são importantes porque nós somos que nem uma nota musical na pentagrama, na partitura. Uma só não faz a música, né? Então todos foram importantes. Eu gravei com bastante gente boa, muita gente boa, muita gente, cantoras maravilhosas. Nossa, eu não sei se a relação é difícil, eu não tenho uma relação, eu teria que anotar uma relação aqui, mas é muita gente boa. Não adianta você vai pegar, não, pegar uma pessoa mais famosa, tem pessoas mais humildes, né? Que é muito importante. Mas no passado eu gravei bastante com... E, na verdade, a minha paixão e a minha vocação, como eu fazia de tudo, fazia produção, direção, fazia um monte de coisa, a regimentação, fiz a regimentação até por aquele Som Brasil da Globo, né? Então tinha uma moça lá que ela era titular, mas o pessoal do Rio, fala com o Oswaldinho que ele sabe o que eu quero. Vinha o Marçal, vinha... Só uma vez que eu falei, eu não quero fazer, que era o Emílio Santiago. Falei, a praia dele é piano, baixo, bateria. Então escolha, vê o músico que ele quer, se é de samba, deixa comigo. Né? Então vinha a Jovelina, vinha Ivone Lara, o Neguinho da Beija-Flor, qualquer um, eu fazia tudo. Então a minha praia sempre foi tocar e fazer samba no pé. Hoje eu não faço mais, não tenho mais condição, né? Por causa da saúde. Mas a que eu sempre gostei, tanto é que eu fiz danças gaúchas, né? Que é o chula, aquele que você dança com bastão ali. Eu fiz aquilo, e fiz frevo com Solano Trindade, dancei frevo no municipal, não é mole, você tinha que subir, descer, né? Então, eu sempre gostei de tocar e de dançar. Que é o espírito da música, né? Agora, mas tenho acho que mais de 300, 400 músicas, inéditas então, nem se fale, mas como consequência, de repente estou tocando, brincando, saiu uma nota, pô, aqui, ó, dá uma melodia bonita, ó. Pá, pô, pi, pá, pá, pá. Ai, então, vamos botar uma letra.
hoje eu não vou brincar, eu não aprendi como trono. Mas aí começa a sair, de repente sai uma música. E aí tem pessoa que quer música minha, grava. Muita gente gravou, né? Antigamente quem gravava bastante era o Djalma Pires, gravou muita música minha, o Jair gravou bastante coisa minha também, Jair Rodrigues. O Aldo Bueno, nosso Aldo Bueno, é o cara que respirava, eu cantava, ele parecia que estava eu cantando. Ele é ator, né? Aldo Bueno. Então, muita gente boa gravou. E estamos chegando aqui já nos momentinhos finais, mas antes da gente ir para os momentos finais, seu Oswaldinho, e a literatura? Onde que entra a literatura em Oswaldinho da Cuíca? Que tem, o senhor já mostrou, eu tenho livro em casa, eu tenho muitos livros já publicados, né, seu Oswaldinho? Não, as pessoas são generosas comigo e me ajudam, vão fazer, incentiva. Eu sou analfabeto, eu fui estudar no governo militar, que foi a melhor fase que nós vivemos na música, no samba, tudo. Então, o menino estava... Eu tenho bastante coisa de lei, tenho todos os Constituição, Estatuto, tenho tudo, né? E aí o menino estava discutindo comigo esse dia aí, não, olha que saiu essa lei. Eu falei, não, essa lei, ela existe, essa lei 3968, é de 79. E o autor é de Santa Catarina. Eu até vou fazer uma gozação, para você nunca mais esquecer o nome dele. Ele queria botar fim no direito autoral. Em 79 fez essa lei, com mais 20 leis semelhantes, parecidas, e todo ano ele reapresenta. É a lei 3968. E o deputado federal de Santa Catarina, velho, um cara famoso, né? Chama-se Serafim Venzon. Ele fez essa lei. Eu cheguei a brigar contra essa lei, a Fafá de Belém, o Tom Zé, vários artistas que a gente ia em Brasília brigar para não perder. Então eu falo, não, essa lei do direito autoral está aqui. Então basta ler. Está escrito aqui, que ano está aqui? 1973. 1973. Foi quando foi implantado, olha, a Lei 5.988. Esse é benefício do que nós tivemos com direito conexo. São poucos países no mundo que ganham direito conexo. Foi feito aonde? 73, governo militar. Então não adianta você falar que só tem coisa ruim, que não é não. Grandes coisas, as melhores estradas do Brasil, da América Latina, foi feito lá. 74 eu ajudei a inaugurar, a de Santos, a Castelo Branco, o metrô foi em 74, eu ajudei a inaugurar. Nós fizemos a primeira, levei o Vai-Vai, o diretor da Globo, Renato Corrêa de Castro, que também era de sambista, era da Liga não, da UESP, foi um dos presidentes da UESP, Renato Corrêa de Castro. Ele ligou para mim, da Globo, ele era diretor aqui da Globo, Zolinho, eu preciso de um grupo do Vai-Vai para inaugurar a estação ali da Sé, só que eu não quero muita gente, porque é perigoso, a turma não conhece metrô, pode provocar um acidente, nós levamos. Então, é isso. Então, nem tudo foi ruim. Infelizmente, seu Oswaldinho, nós estamos chegando aqui nos momentos finais, mas meu convidado se despede tão fácil de mim, não. Aqui no Alô Mundo, Samba pra Vida, a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, seu Oswaldinho. Se eu tivesse o poder da caneta, não vale samba seu, hein? Que samba que o senhor gostaria de ter escrito? Vários sambas, Paulinho da Viola. Eu sou fã, porque é perfeccionista, Paulinho da Viola. Eu gosto muito da síntese do Dorival Caymmi. Eu acho um dos compositores que eu gosto de samba assim. Você, com medo dele... Ele falava isso pro compadre dele, né? Que era o grande escritor baiano lá, como é o nome? Jorge Amado. Jorge Amado. Então ele falava, o Jorge Amado falava, poxa, eu queria ter a arte dele,
o que eu levo para colocar num livro, ele faz numa música. E pequena, né? Bem sucinta. Então é isso. Então, eu gostaria de samba, por exemplo, aquele irmão diz, conhece irmão, dinheiro na mão é vendaval. Puta, tremenda mensagem. Tremenda mensagem. Segundo momento, seu Zodinho da Cuíca, qual o recado que o senhor daria para o mundo? O mundo precisa de amor e tolerância. Amor. Com a tolerância vem o amor. Então, eu penso assim, antes eu era bem radical, fui violento já, dirigi muita coisa, eu era obrigado a apelar. Hoje, tem um cara lá, tá matando várias crianças, matou várias pessoas. Então, olha lá, matou criança, ó, inocente e tal. Se eu tivesse o poder de ir lá e matar, não, matar não. Uma prisão definitiva, nunca mais sai. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, sabe? Acabou, não tem pena regressiva, não tem nada. Fez coisa errada, paga. O Brasil antigamente era assim, tinha menos violência, porque não tinha essa Constituição. Né? Agora, não existe soberania em Constituição em país nenhum no mundo mais. Acabou. Então é isso. Qual é a terceira? Terceiro, os meus agradecimentos. Seu Zodinho, para mim é um privilégio imenso estar podendo bater esse papo com o senhor. A gente poderia ficar aqui mais horas e horas e horas e horas, mas infelizmente nosso tempo está aqui acabando. Já queria agradecer também ao Cleito do estúdio que nos recebeu aqui, ao meu amigo Luiz Gustavo, que está acompanhando com a gente, dando esse apoio. Gustavo? E muito obrigado, seu Zodinho. É uma honra muito grande para mim poder aprender com o senhor, poder aprender com a história viva, poder aprender com quem tem tanto ainda a contribuir com a nossa música, com o nosso país, com o nosso samba. Muito obrigado mesmo. Eu fico grato também por você ter lembrado de mim, fazer esse convite generoso. E agradecer ao Cleito, né? E ele que está gravando as escolas de samba agora, né? É um estúdio maravilhoso aqui do Cleito. E quem quiser fazer olha quanto instrumento de bateria ali, ó, das escolas de samba. Vou né? deixar o endereço do estúdio aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então é isso, meus amigos. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de poder, não sei se contrariei muita gente na questão. Vamos deixar essa questão de política de lado, vamos pensar no ser humano, sabe? Eu acho que nós precisamos nos unir mais. Pessoal, seu Oswaldinho da Cuíca, gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Cadê o ronco da Cuíca? Será? Alô mundo, olha eu aqui. Valeu. Alô mundo,